Fala galera, mais um Fortecast no ar, o seu podcast de empreendedorismo, de negócios, de liderança, inovação, marketing, tecnologia e áreas afins. E hoje nós estamos aqui com um convidado ilustre, José Leonardo. Muito obrigado por ter aceito o convite de estar aqui com a gente. Daqui a pouquinho o Zé vai se apresentar aí para vocês. E antes de mais nada, gostaria de reforçar aqui a importância de se ter um sistema de gestão na sua empresa. O Varejo Forte é a entidade, a empresa, a instituição que banca esse projeto aqui bacana, que leva ideias, assuntos relacionados a empreendedorismo, a negócio. E o Varejo Forte oferece esse sistema de gestão empresarial, um sistema de gestão complexo, de estoque, financeiro, tudo que você, varejista, precisa aí no seu pequeno, no seu médio negócio, para fazer um controle melhor, para ter mais eficiência, mais eficácia no dia a dia. Se você quiser uma demonstração comercial, acesse aí www.varejoforte.com.br e você pode fazer um teste gratuito de 15 dias e até mesmo solicitar uma demonstração comercial. Mas vamos lá, vamos para o que interessa. Com vocês aqui, Zé Leonardo, um grande empresário da nossa cidade, jovem, empreendedor, trouxe muitas coisas bacanas aqui para a cidade, tem um alto índice de aprovação na área dele, que ele já vai se apresentar. E eu acredito, Zé Leonardo, que você deve ser o diretor de colégio mais querido que eu já conheci, viu, cara? Zé Leonardo, por favor, se apresenta aí para a nossa audiência. Obrigado pelo convite. E espero que sim, né? Pelo menos o mais jovem é o que os alunos dizem, né? O diretor mais jovem, eu fico brincando isso com eles, né? Porque quando eu iniciei, né, o meu projeto, eu tinha 27 anos, né? Então, eu acredito que, pelo menos nesse período, eu acho que eu era o diretor de escola mais jovem aqui da cidade. Mas, enfim, me chamo José Leonardo, sou professor de História, né? Já tem um tempinho que eu não atuo, mas a docência está no DNA. Sou formado em História pela Universidade Federal de Goiás, sou especialista em História Cultural e sou especialista em Gestão Educacional. E hoje eu estou realizando um sonho, né, que é tocar o meu negócio na área da educação, e tenho muito orgulho, né, dos resultados que a gente vem tendo lá no Igor Xavier, e hoje é o colégio que mais aprova na cidade, e fico muito feliz de estar aqui hoje, né, no podcast aqui de vocês. Bacana, Zé Leonardo, muito bacana. Você, conta um pouquinho da sua história agora pessoal, Zé Leonardo. Você é daqui de Trindade? Então, eu gosto de dizer que a minha mãe foi em Goiânia só para me ter e voltou, mas minha família é toda aqui de Trindade, né? Nasci em Goiânia, mas fui criado aqui em Trindade até os 13 anos. Estudei no Pinguinho de Gente, né? Fiz minha educação infantil lá, depois fui para o antigo Colégio Castelo Branco, que hoje é o Colégio Militar Castelo Branco. E aos 13 anos eu tive que mudar para a cidade de Anápolis, né? Meu pai trabalhava em Goiânia, foi demitido e montou uma empresa lá, uma sorveteria. Sorvearte, que hoje tem aqui em Trindade, já teve um braço lá em Anápolis e a gente mudou para lá por conta disso. E fiquei lá até 2015. Né? Nunca imaginei voltar para Trindade, mas não por não gostar dessa cidade que eu amo, né, de paixão, mas porque eu estava, né, já com a minha carreira decolando, né, com relação à parte da educação. Né? Então, estudei em Goiânia, morando em Anápolis, e comecei a dar aula na cidade, comecei a dar aula em Goiânia, em alguns lugares também, mas aí a força do destino, aí, a vontade de Deus me trouxe novamente para cá. E aí depois, no decorrer aqui, eu vou contar um pouquinho dessa história para vocês, aí, que é bem interessante. Bacana. Zé Leonardo, então, lá em Goiânia você cursou o curso de História? Sim. E como que veio esse desejo de empreender? Essa transição entre professor e dono do colégio? Então, assim, na minha família, tem algumas pessoas, né, que são da educação, bem poucas, mas que estão na educação hoje, até hoje. Mas a veia empreendedora, ela tá mais presente, né? Eu tenho alguns tios, alguns primos que empreendem, e eu cresci vendo isso, né? Meu pai, por exemplo, foi um empreendedor, e quando eu cheguei na terceira série do ensino médio, antigo terceiro ano, eu não sabia muito bem o que fazer. Mas eu lembrava das minhas brincadeiras de criança, gostava muito de ensinar, às vezes
A minha irmã brincava de escolinha, eu participava com ela ali. E gostava muito de ajudar os meus colegas, principalmente nas disciplinas nas áreas de humanos, né? Literatura, sociologia, filosofia e história. Né? Teve um tempo do meu ensino médio que eu dava aula particular de história para alguns colegas. E cheguei na terceira série sem saber o que fazer. E sempre apaixonado por educação, pesquisava muito sobre a questão de política, essa parte social também, fui bem engajado, gosto muito desse assunto. E o curso de História era o curso mais próximo disso, Breno. E aí falou mais alto essa questão de empreender, porque na sala de aula eu percebia que a educação ela estava um pouco estagnada. Eu comecei a dar aula no estado e eu percebia aqueles alunos desmotivados, aqueles alunos que não estavam com muito interesse pelos estudos. E logo eu já cheguei causando, né, no meu primeiro emprego, né, fazendo coisas diferentes com esses meninos, trazendo inovação para a sala de aula. E chegou um ponto que eu percebi que era um pouco restrita a sala de aula, né? E eu achava pouco ali, mesmo eu dando aula em várias instituições, vai chegar um tempo aí da minha carreira que eu trabalhava de segunda a sábado, durante a semana, de manhã, tarde e noite, né? Acredito que vários professores já passaram por isso. E eu ficava um pouco limitado ali na sala de aula, né? E aí, um belo dia, né, eu resgatei uma ideia antiga, que eu tinha mais um amigo na faculdade, que era de montar um cursinho para vestibular. E era justamente na cidade de Trindade. Eu fiquei por 5 meses sem receber, enquanto professor contratado na rede estadual, e eu precisava de grana, porque eu tinha que pagar meu carro, eu tinha que pagar meu apartamento. Aí comecei, peguei umas aulas em Séries, peguei umas aulas em Jaraguá, tinha algumas aulinhas em Anápolis, mas não era o suficiente. E aí um sábado de manhã, eu tinha que buscar minha mãe aqui na cidade, que estava cuidando da minha avó, liguei para uma tia minha, falei, tia, arruma um lugar aí que eu vou montar um cursinho aí em Trindade. E fomos até esses 2 lugares. Um lugar não deu certo, o segundo deu. E assim, conversando com as pessoas da cidade, entendendo essa demanda, né? Muitas pessoas saíram da cidade de Trindade, saíam mais, né? Hoje ainda tem pessoas que ainda saem, e iam para Goiânia para buscar uma forma diferente. Né? Não é que aqui não há uma educação de qualidade, mas outras opções, né? Outro foco. E aí eu vi essa oportunidade na cidade, reuni alguns professores de Goiânia que trabalham e trabalhavam em escolas que tinham esse direcionamento de aprovação, essa preocupação. Eu trabalhei em escolas assim, em Anápolis, em Goiânia, e a gente começou, né, com 4 alunos, depois 8, desses 8 eu tive 4 aprovações na UFG, e aí até chegar hoje no colégio. Mas tem muita história aí, foi um resuminho bem simples aqui e vai de acordo com as perguntas aí do Breno. Então, o Igor Xavier surgiu ali com foco na aprovação do vestibular. Justamente. E hoje continua mantendo esse foco. Isso, né? O que acontece? A gente conversa com os alunos e procura saber onde é que ele quer chegar. Né? Eu acredito muito nessa questão de planejamento, né? Na vida, tudo tem que ter um planejamento. Igual, por exemplo, o próprio sistema, né? Varejo Forte, a gente está falando de planejamento, de estoque, essas coisas, e não é diferente na educação. Então, a gente conversa com os alunos, com os familiares, e a gente procura saber aonde é que esse aluno quer chegar. Onde é que ele quer, o que ele almeja, qual faculdade, qual curso. E a gente faz um planejamento, nós fazemos um planejamento em cima disso, com foco, no caso, o resultado final é a aprovação. Então, é isso que move, né, a estrutura do colégio. Então, às vezes o aluno entrou no 6º ano, que hoje nós temos já o ensino fundamental, a gente já vai trazer esse ambiente de aprovação, esse ambiente de sucesso educacional para a criança ali, para o jovem, para quando ele chegar lá no ensino médio, ele já tem uma noção, né? Então, é levar profissionais na escola,
pessoas que tiveram sucesso, a gente trabalha muito com essa questão de exemplos com eles, né, de cases de sucesso, hoje se fala muito nisso. Mas se o fulano conseguiu, por que você não pode conseguir? Então vamos ver o que o delegado, o advogado, o médico, ele fez para chegar até lá, para a gente poder fazer com você aqui e você também chegar até lá. Né? Então, o nosso foco é atingir esse objetivo que é a aprovação e o sucesso pós essa aprovação, né? Porque a gente trabalha muito com esses profissionais que visitam a escola, a gente organiza também visitas em alguns locais, né? Semana passada mesmo nós levamos os alunos para visitar o evazamento de água mineral da Água Isa, né? Inclusive os filhos, né, dos proprietários estão lá conosco, que contou um pouco da história, para motivar essa galera hoje que precisa muito, né? Então esse é o foco do colégio. Entendi. Zé Leonardo, a gente percebe que a área da educação e o empreendedorismo muitas vezes não estão conectados, né? Você conectou aqui na fase adulta, com os seus sonhos, com os seus ideais, e você viu no empreendedorismo a oportunidade de fazer a transformação na vida das pessoas que você buscava. E na outra ponta, lá no início da escola, na adolescência, você consegue ver uma relação entre o empreendedorismo e a vida escolar? Dá para encaixar isso daí? Nossa, muito, Breno, porque assim, quando a gente fala de empreendedorismo, muita gente só acha que é essa questão de empresa. Eu vou ter uma empresa, vou ter o meu negócio, mas empreender, o empreendedorismo, ele está ligado diretamente a resolver problemas. É você criar soluções para um determinado problema. Então, por exemplo, dentro da nova BNCC, né, da Base Curricular Comum, da nova reforma, né, do novo ensino médio, um dos eixos estruturantes é o empreendedorismo. E isso foi levado também para os anos iniciais. Então, quando a gente fala de uma nova educação, de uma educação do século XXI, é muito difícil a gente falar dessa nova educação sem citar o empreendedorismo. Então, o empreendedorismo, ele tem que estar presente nessa nova educação e ele tem que fazer parte do plano de aula do professor. Porque quando o professor ele se propõe a apresentar o conteúdo para o aluno, ele tem que criar uma solução para levar esse conteúdo para o aluno. Então, a partir do momento que ele sai ali do tradicional da sala de aula e consegue implementar uma metodologia nova, ou uma coisa que ele mesmo criou, uma coisa que ele vai trazer de outras experiências, de outras pessoas, de outros países, enfim, ele está sendo empreendedor. Então, ao meu ver, é uma coisa intrínseca à outra, né? Não tem como desvincular. Mas é como se fosse uma modinha hoje, né? Muita gente fala, se fala de empreendedorismo dentro da educação, de aulas de empreendedorismo, mas na verdade, na minha humilde opinião, o empreendedorismo ele sempre esteve atrelado ao verbo ensinar. Ao empreender, você está ensinando alguém, ou você mesmo ou alguém que está do seu lado. Né? Então, a partir do momento que alguém pega aquele ato ali de empreendedorismo, ele pode utilizar dentro da sala de aula ou em um bate-papo, e aquilo ali é aprendizado. Então, para mim, é uma coisa se interligando a todo momento. Está bem conectado, né? Demais. Inclusive, fica aí um insight para a nossa audiência de que empreender é você solucionar problemas. A gente teve a oportunidade de falar em alguns episódios sobre exatamente isso, que todo mundo tem a oportunidade de empreender. Independente de ter um CNPJ ou não ter um CNPJ, nossa vida gira em torno disso, né? De resolver problemas, de buscar soluções. E esse insight aí do vínculo entre o ensinar e o empreender foi bem bacana. Realmente, você está ensinando alguém a solucionar o problema dele, a resolver a dor que ele está ali naquele momento, né? Zé Leonardo, uma pergunta que eu imagino que você receba com certa frequência. Da onde surgiu o nome Igor Xavier? Demais essa pergunta. Já foi mais, né? Mas as pessoas vão nos conhecendo, vai conhecendo a nossa história. Isso é bem bacana, né? A gente construir uma história. E esse nome é um nome muito, muito forte, né? É um nome muito importante para mim, porque é o nome de um amigo que eu tive a oportunidade de conviver com ele por pouco tempo, mas
foi uma amizade tão intensa a ponto de ele fazer parte pro resto da minha vida, né? No caso, dando o nome ao meu colégio, à minha instituição, o Igor Xavier. É um amigo que estudou comigo na faculdade de História, lá na UFG, no ano de 2008. Nós nos conhecemos no início do ano, a gente até brincava, a gente tinha uma dupla sertaneja lá, que era Igor e Léo, né? E a gente era parceiro no truco também, tinha uma tradição lá que se você ficasse com um parceiro era igual casamento, era o resto do ano, né? E aí eu mais o Igor, a gente era parceiro também de truco aí, a gente conversava muito sobre educação, e muita gente me pergunta, mas ele tinha vontade de montar um colégio? Não. A gente era muito, muito novo, eu tinha 18 anos, ele tinha 17, inclusive quando ele faleceu, uma semana após ele ter completado 18 anos, né, ele sofreu um acidente, depois passou praticamente uma semana e ele faleceu, então ele morreu com 18 anos, e aí eu já tinha completado os meus 19, e aí quando eu tive essa ideia, não pensei em outro nome, né? Nunca passou pela minha cabeça um outro nome. A gente tinha um amigo em comum também, o Guilherme, que foi com quem eu conversei muito sobre a possibilidade de montar um cursinho em Trindade algum dia, porque aqui não tinha. E aí ele falou, vai chamar Igor Xavier. Eu falei, Igor Xavier, é isso que vai chamar. Então, desde o momento que eu pensei em empreender, e tem até uma história interessante, que já falando de como começou aqui na cidade, quando eu cheguei até a proprietária do primeiro local do Igor Xavier, que é a Elmi, ali da escola de inglês Oxford, quero até mandar um beijo e um abraço para a Elmi, que hoje eu tenho ela como uma mãe, né? Considero ela como uma das mães do Igor Xavier. Cheguei conversando com ela, falei, você tem interesse da gente alugar uma sala e tudo? Ela, não, pode vir, vamos conversar. E aí ela me perguntou, o que você tem para começar essa escola sua, esse cursinho? Eu falei, eu tenho um nome. E eu falei assim, na simplicidade mesmo, porque era realmente o que eu tinha. O que você tem para montar essas específicas, né? Que começou com específico. Eu falei, eu tenho um nome. Ela, o nome, só o nome. Eu falei, qual é o nome? Igor Xavier. Aí eu contei a história para ela, ela falou, então beleza. Daqui um mês você aparece aqui comigo com um caderninho tipo ata e nós vamos conversar pra gente fazer os panfletos. Voltei lá, né, um mês depois, ela falou, esse caderno aqui vai ser o nosso livro caixa. Nem sabia que era livro caixa. E é o seguinte, vou ser sua parceira, vamos pagar metade da luz, metade da água, metade da internet. Não vou te cobrar a minha recepcionista, que vai te ajudar, pelo menos por enquanto. Vamos pagar os professores. O que sobrar, metade para você, metade para mim. Eu falei, tá maravilhoso. Né? Não vou pagar o aluguel. Se sobrar R$100, R$50 é o aluguel. Né? E foi assim que aconteceu. E uma coisa engraçada também, né? Assim, que quando é para acontecer, a gente, né, o segredo é a persistência, é o trabalho. Já estava esse tempo sem receber. Em agosto venci o IPVA do meu antigo carro. E eu não tinha um centavo para pagar esse IPVA. E aí veio um padre da cidade e matriculou uns seminaristas da casa, né? Não me recordo o nome, mas é aqui perto da igreja Padre Pelágio, levou esses 3 seminaristas. E o valor do curso completo era R$1.250 para cada um. E aí o padre falou assim, vou te pagar em 3 vezes e quanto de desconto você me dá? Eu falei, consigo fazer tanto e não tá pouco. Eu falei, então beleza, vou fazer para você aí os 3, acho que dava 3.750, acho que eu fiz para ele os 3 por 2.800, um negócio assim. Ele falou, então beleza, tá feito. E aí foi com esse dinheiro que eu paguei meu IPVA. Nossa, eu lembro até hoje. E aí na hora que eu fui acertar com a Elmi, ela falou assim, você tá começando agora, esse mês você não precisa me pagar, não. E aí tinha sobrado uns 1.000 e pouquinho, rapaz, mas eu fiquei feliz demais que tinha. Aí já paguei outras contas também, já tinha endereço, né? Então, assim, é muito trabalho e eu tenho certeza que esse nome vem me ajudando muito, né? Onde ele estiver aí. É isso aí. Isso nós estamos falando de que anos, Zé Leandro? 2013. 2013. E de lá para cá, como que saiu desses 4, 8 alunos para chegar onde estamos hoje? Muito trabalho, né? Eu tenho
um clichê aí, né, que vai dizer o seguinte, que existem muitos talentosos fracassados, né? Porque a persistência, ela vence o talento. Hoje eu estava até conversando, por coincidência, conversando com um aluno sobre isso. Na verdade, a gente conversa isso quase todos os dias com os alunos, que é sobre a importância da persistência, né? Então, a gente começou com 4 alunos, hoje nós estamos com um pouco mais de 200 alunos, e é a capacidade praticamente máxima da onde nós estamos hoje, né? Porque hoje, para o colégio, a gente consegue até 200 alunos, e a gente está com 190 alunos. Para o curso, a gente consegue atender 35, nós temos 35 alunos. Então, é fruto de muito trabalho e persistência. E é o que eu falo para os alunos sobre a questão de desistir, né? Desistir, todo mundo pensa em desistir, desistir de seguir uma dieta, desistir de seguir uma rotina saudável, desistir de estudar. É igual eu cheguei, reprovei no meu primeiro vestibular, fiquei extremamente chateado. E eu sempre falo que a gente tem 2 opções, ou é a de desistir ou é de continuar tentando. E essa segunda opção de continuar tentando é que nos trouxe até hoje, né? E é o que nos vai levar para dominar aí o cenário, né, educacional que sai do nosso país, que sonhar grande, sonhar pequeno é o mesmo, Dá o mesmo trabalho, o mesmo né, trabalho, Fernando? né? Não tem jeito. Falar nisso, você pode, se não for uma questão muito estratégica, você pode compartilhar conosco quais são os planos futuros para o Igor Xavier? Posso, sim. Então, nós começamos com o cursinho, e aí os pais, né, eu trabalhei um tempo aqui no EPG, né, hoje é EPG, antigo Pinguim de Gente. Na época da Dária? Não, do Pinguim, da Tia Daguinha. Não, da Tia Daguinha já tinha falecido, né, foi agora mais recente, né, o Renato e o Rodrigo, que estão, né, na gestão, né, da escola. E aí eu trabalhei lá por 1 ano e meio, né, sou muito grato também, né, agradeço muito a oportunidade de ter trabalhado lá. E as mães, né, do nono ano da época, né, do 8º, dos meninos que iam para o 9º, que me pediram para montar o colégio. Montamos o colégio, estamos aí com o ensino médio que mais aprova. E aí as mães desses alunos do ensino médio me pedindo um Fundamental 2, né, que é do 6º ao 9º. Montamos. E assim, tem muita mãe do Fundamental 2, né, muitas pessoas que nos pedem para a gente se aventurar aí na educação infantil. E quem sabe, né, daqui a um tempinho, o X Kids, né, tá chegando por aí. Mas é um desejo, né, que a gente tem. Mas o nosso objetivo hoje estamos em um prédio alugado e temos um planejamento de ir para uma sede própria, né, para a gente poder ter mais turmas, porque hoje já tem algumas turmas que a gente não tem mais vaga para o ano que vem. E isso a gente completou no final de agosto, né, 6 meses antes de começar o ano letivo, a gente já tinha turmas que não tinham mais vaga. Então a gente precisa ampliar o nosso espaço para aumentar a oferta, né? Graças a Deus, graças ao nosso trabalho, a demanda tá positiva, né? Tá nos trazendo alguma coisa positiva, e a gente precisa aumentar essa quantidade de vagas aí, né? Então, expandir e ampliar o colégio. Legal. Seu Leonardo, conversando com alguns alunos da sua escola, algumas pessoas que comentam com a gente, uma característica marcante sua é que você conhece todo mundo que está lá. Você conhece a vida de cada um, você se preocupa com a vida de cada um. Como que você faz para gerenciar essas quase 300... Você deu uma investigada, hein? E é engraçado que esses dias eu fui fazer uma entrevista e uma mãe falou assim, você conhece o fulano? Eu falei, o fulano, filho da ciclana e tal. Ela é minha cunhada. Aí ela pegou no meio da entrevista e falou assim, nossa. Aí ela parou, eu falei alguma coisa aqui que te incomodou? Ela, não. Porque isso para mim é fundamental. Você me conhecer, você conhecer minha filha. Porque assim, quando a gente realiza as entrevistas, eu faço questão, hoje mesmo a gente tem as entrevistas, né, em 2 famílias que eu vou atender agora após sair daqui, e a entrevista é justamente para conhecer. Eu tenho alguns problemas de memória, principalmente a curto prazo, né, eu tenho um déficit de atenção, eu sou TDAH, descobri aos meus 25 anos, mas assim, para algumas coisas eu tenho uma memória muito boa, né? E aí
eu gosto de conversar muito com as pessoas, eu gosto de conhecer pessoas e conhecer as pessoas, porque eu acho que isso é sinônimo de cuidado, de zelo. Então, você conhecer o seu cliente, você conhecer o seu amigo, você vai poder atendê-lo melhor, você vai poder cuidar dele melhor. Então, por exemplo, se você sabe que um aluno seu gosta de um determinado time, você vai poder, de um determinado esporte, gerar mais conexões, poder não simplesmente agradar por si só, mas trazê-lo para dentro do processo. Então, você melhora o acesso àquelas pessoas, né? Então, dentro das entrevistas, eu gosto de escutar muita história, de conhecer muita história das famílias, dos alunos. E eu brinco muito, às vezes até de decorar as coisas, de decorar o nome do avô, da avó, porque eu gosto de brincar. Igual na Idade Média, quando o fulano se apresentava, eu sou o fulano, filho do ciclano, neto do Beltrano, daquela coisa, aquela linhagem de sucessão, e eu brinco muito, né, que aqui em Trindade é uma cidade que ainda respira muito isso. Ah, então você... Eu faço questão de falar, ah, não, eu sou o José Leonardo, filho do fulano, filho da ciclano, para gerar essa conexão, né? Porque ainda aqui em Trindade tem muito daquilo, que o pai de um aluno estudou com o pai de outro aluno, que brincava de bola na rua com aquele aluno. Então isso, além de fazer parte da cultura da cidade, faz parte também da minha essência de gostar de conhecer a história das pessoas, porque eu também gosto de contar a minha história para as pessoas, né? Uhum. Então, isso faz a diferença, né? Então, eu faço questão, né? Além de ir para esse lado do cliente, mas para o lado também de gostar de conhecer as pessoas. O lado humano, O né? lado, justamente, Criando a as humanização. conexões. Isso. E aqui fica mais uma dica para a nossa audiência. O José Leonardo faz isso de uma forma genuína, mas a gente pode fazer isso também de uma forma intencional. A importância de você conhecer o seu cliente, você saber o que ele está passando, as dores que ele está, isso daí, sem dúvida, ajuda muito a empresa, a instituição a fidelizar os seus clientes, né? E, José Leonardo, você teria ou poderia compartilhar com a gente alguma inspiração nessa área educacional, talvez de algum colégio, alguma linha de ensino, alguma pessoa em específico que te inspira, que está ali nos seus alvos, que você se espelha para ser? Então, o que acontece? Eu acho muito difícil hoje. Antigamente, quando a gente tinha pouco acesso à informação, né? Os nossos ídolos eram um pouco mais restritos, né? Mas, assim, tem um cara muito bacana, né? O José Pacheco, da Escola da Ponte, que está um pouco mais distante da gente, né? Tem algumas obras bem interessantes. Mas, no decorrer da minha carreira, eu passei por algumas instituições que eu fui conhecendo pessoas, e pessoas que estão comigo hoje, pessoas que passaram pela minha vida, que foram agregando, né, aos poucos, né? E eu posso até citar algumas delas, e hoje agregou muito, né, na minha identidade educacional, né? Então, por exemplo, sou muito grato à minha primeira diretora, né, que é a Miriam, no colégio Sávio, agora eu esqueci, um nome muito grande, só que o final do sobrenome era Mauá, conhecido como Colégio Mauá. E eu observava o jeito que ela lidava com os professores, com a coordenação, aquele jeito diplomático, humanizado. Depois eu passei por um outro colégio, né, que eu tive uma coordenadora chamada Eliane, que a gente chamava até de tia Eliane, e eu percebi o lado humano, mas ao mesmo tempo um pouco mais dura, mais técnica, então eu utilizo muito isso hoje. E aí eu fui conhecendo professores, né, inspiradores. Hoje, né, tem alguns professores que passaram pelo Igor Xavier, tem um professor que está em Goiânia hoje, chamado Célio, professor de Química, um dos melhores professores de Química que eu já vi. Apesar que hoje nós temos também 2 professores de Química lá que são fantásticos, mas que, quando eu cito algumas dessas pessoas, foram as pessoas que começaram junto comigo, né? Então, assim, várias escolas, né, que eu sigo, essas escolas de referência em Goiânia, a gente se espelha muito nesse quesito aprovação, né, e seriedade. Tem a própria UMI,
né, que é um exemplo na educação de Trindade, nessa parte da língua inglesa, né? Então, tem inúmeras pessoas, né? Tem uma coordenadora que passou por nós, que é a Juliana. Hoje a gente tem a nossa coordenadora, que é uma inspiração também para a gente, que é a Fernanda. Tem o Diego, que é coordenador nosso também. Então, assim, eu gosto de dizer que a gente tem que pegar o que as pessoas têm de melhor e aproveitar as pessoas que estão mais próximas da gente, porque às vezes a gente fica querendo, né, achar que a lua é um queijo, né, e correr atrás do ratinho, correndo atrás do queijo, mas na verdade está muito mais próximo. Mas ao mesmo tempo, a gente entender que nós mesmos somos inspirações, né? A gente reconhecer a nossa história. Então, assim, dentro dessa quantidade de pessoas, eu também me coloco aí como uma inspiração para mim, né? De olhar no espelho, nossa, onde você estava, onde você chegou, a diferença que você pode fazer na vida das pessoas e reconhecer todas essas pessoas que passaram ali, né, pela minha trajetória, e eu tenho certeza que ainda muitas vão passar. E ter essa humildade para poder ouvir quem tem mais experiência. Então, eu acho que uma pessoa em específica, assim, uma inspiração específica, eu não gosto de dizer que eu tenha. Claro que a gente tem alguns assim que a gente se espelha, mas eu dou muito mais valor a essas pessoas que estão mais próximas Ali da no dia a gente. dia, né? Isso. Tá aí mais um insight, mais uma dica, que se a gente faz nosso serviço tão bem feito, com tanta qualidade, a gente inspira outras pessoas, né? Sim. Zé Leonardo aqui se recordou de nomes lá no início da carreira que serviram como exemplo. Muito bom, Zé Leonardo. E uma pergunta aqui importante, Zé Leonardo, talvez um pouco polêmica, a gente quer saber, será que o Vila Nova sobe na Série A esse ano, Nossa Zé? Senhora, tava tão bom o papo. Só para a gente dar uma descontraída. Vou usar a frase do nosso capitão, Rafael Donato. Enquanto tivermos chances matemáticas, pode ser 0,001%, estaremos confiantes, né? Porque o vilanovense, ele é um ser a ser estudado, como a gente estava falando aqui nos bastidores, um forte índice, grau de resiliência, né? Porque tem que gostar daquele time ali, mas o Vila Nova, ele vai além, né, da questão do clube em si, né? O Vila Nova, ele é conexão, né? É o que mais me conecta com o meu pai, né? Hoje, sempre. Então, o Vila Nova, ele vai além da questão futebolística, né? Ele tá ligado à questão da família, a questão do amor de pai e filho, e eu acho isso muito importante. Então, pode estar na Série D, na Série C, pode estar onde for, segunda divisão do Goiano, mas eu estou ali junto com meu pai assistindo e, às vezes, nervosos, né? Estragando a nossa semana, mas não tem jeito, né? Aquela frase que você brinca, né? Que você troca de namorada, você troca de esposa, mas você não troca de time. Isso aí é a mais pura realidade. Porque ali é uma paixão desde criança e vai perdurar. Não tem jeito. Eu até brinco com meu pai, falo, como pai, você me deixou? Né? E tem aquela máxima, né, de que o filho tem que torcer pro time do pai, senão o pai não teve sucesso ali em uma parte da vida, né? E nesse âmbito, meu pai foi extremamente exitoso, porque eu sou fanático no Vila Nova, gosto demais da conta. Já até briguei com ex-namorado por causa de Vila Nova, né? Mas enquanto tiver chances matemáticas, a gente tá acreditando. Até brinquei agora domingo passado, saímos lá com um empate, precisava da vitória, e eu brinquei lá. Falei, eu só não falo que eu não volto aqui nunca mais, que eu volto, né? Que eu vou voltar. Não vou te abandonar, Vila Nova. Não tem jeito, né? E realmente as histórias por trás dos vilanovenses é sempre assim, né? Uma paixão antiga, porque não tem muitos títulos recentes, né? Essa geração nossa... Tem mais ou menos. Não, tem sim. Tem muito título aí? Tem, muito não, mas tem o campeonato da Série C de 2020. Teve o de 96 invicto também, isso, teve 96 invicto. Aí tem o de 2015, que é o que mais me marcou. E tem agora de 2020 com
Na época da pandemia, aí não teve torcida, né? Mas tem o recente. Só que tem bastante frustrações recentes, né? O ano passado, chegamos na semifinal e um jogador chamado Neto Pessoa errou um pênalti no finalzinho, no dia do meu aniversário. Não, o ano passado não, esse ano, perdão, esse ano, no dia do meu aniversário, falei, ó, me dá um presente de aniversário, mas, pelo amor de Deus. Tava num bar com os amigos, aí a gente, um olho, né, nos amigos, um olho lá na televisão, aí eu falei, acabou, tá 1-0, beleza. Aí, dali os 48, acho que 48 não, foi até mais, né, 51 minutos, se eu não me engano, do segundo tempo, pênalti pro Vila Nova. Aí errou o pênalti, fomos embora todo mundo, mas feliz para comemorar meu aniversário, e não foi dessa vez. E o ano passado a Copa Verde também, perdemos na final pro Remo. E o ano retrasado o Campeonato Goiano, que estava na mão, que era o campeonato lá contra o Grêmio Anápolis. Achei que ia ser campeão, até brinquei com os meninos, postei no Instagram da escola, falei, ó, amanhã tá liberado camiseta do Vila. Pra quê? Postei no próprio Instagram da escola, quase que vira meme aí também, porque o Vila é um campeão de meme, né? No quesito meme, estamos na Série A aí. Mas é isso. Não, legal. Foi só para gente quebrar um pouquinho o gelo aqui. Agora, voltando para a parte séria da nossa entrevista, né, Leonardo? Como historiador, qual que é a importância da gente visitar o passado, Zé Leonardo? Muito, né? O passado, ele é extremamente importante, né? Vários historiadores dizem, né? E na verdade, quando você vai ensinar lá no ensino fundamental, não vamos entrar na parte acadêmica, mas entender, conhecer o passado, ele é fundamental para a gente compreender o nosso presente e talvez até ter algumas previsões para o futuro, né? Então, eu vou dar um exemplo bem simples, né? Hoje a gente reclama muito, falar um pouquinho de história e geografia, a gente reclama muito do clima, né? Essa questão do aquecimento global, ainda tem muitas pessoas que não acreditam nem no efeito estufa, mas existe, né? Infelizmente, o aquecimento global existe e é causado pelo homem. Então, quando a gente volta lá na Revolução Industrial e a gente vai entender o início da poluição do ar, né, das máquinas a vapor, ali nasce, né, essa questão da produção em massa e tudo mais, e ali começa essa poluição do ar, que vai gerar hoje o que a gente está chamando de aquecimento global. Então, se a gente voltar lá no passado e entender que ali criava doenças, né, gerava doenças nas pessoas, doenças respiratórias. A gente tem até um caso que aconteceu na Inglaterra, se não me engano, no século XVIII, aonde vai chegar um momento, agora eu não me recordo da cidade em si, mas não sei se foi em Londres ou em Manchester, mas muita gente morreu porque a fumaça ali das fábricas chegou a um ponto que as pessoas não conseguiam respirar e morreu. E isso pode acontecer hoje, né? E a gente viu aí na pandemia o tanto que a não degradação e a não contribuição humana, né, a diminuição do consumo em alguns setores, né, mostrou algumas coisas que a gente não enxergava antes da pandemia, né? O Monte Everest, por exemplo, muito tempo, né, algumas partes da China não enxergavam o Monte Everest por conta da poluição, né? Lembro de algumas pessoas, né, ouvindo rádios, podcasts, falando, agora eu estou em casa, e fazia não sei quanto tempo aqui em São Paulo que eu não conseguia ver o pôr do sol. Então, assim, isso tudo está dentro da história da humanidade, que nos ajuda a entender um pouco. A própria pandemia, né, aconteceu algumas outras pandemias na história, a gripe espanhola, a peste negra, e foi tudo ligado ali à questão sanitária, e o que aconteceu na pandemia do Covid, ligado diretamente também à parte sanitária. Então, a história, sim, é muito importante dentro do processo de produção de conhecimento e também de desenvolvimento do ser humano. Eu gosto de falar para os meninos que gosto de falar, não, a história é a disciplina que orienta o homem no tempo. O tempo é o quê? É a nossa vida, é onde a gente vive, né? E é isso, a história é linda demais na conta.
Que bacana. Então é isso aí, a importância de se conhecer o passado, tanto em proporções de longas datas, como o Zé Leonardo nos trouxe, e também o passado recente, para a gente conseguir viver bem o presente e se planejar melhor para o futuro, né? E a gente conversou um pouco sobre história e educação, Zé Leonardo. O que é educação para você? Educação é o meu oxigênio, né? Educação para mim além de ser o meu ganha-pão, minha fonte de renda, mas para mim ela é a principal ferramenta de transformação. Eu acho que boa parte dos problemas que a gente vive hoje podem ser sanados com uma boa educação. E quando a gente fala de boa educação, a gente está falando de cultura, a gente está falando de esporte, a gente está falando de tecnologia, de desenvolvimento social, tudo isso são ferramentas dentro da educação. A educação ela traz reflexões, a educação traz soluções, por isso que eu acredito que o empreendedorismo ele está ligado diretamente com a educação, então para que você empreenda, para que você solucione problemas, você tem que ler, você tem que estudar, você tem que observar, e tudo isso está dentro ali da seara da educação. Então a educação é a principal ferramenta de transformação humana. É a chave da humanidade. Você está na área da educação privada, particular, é uma realidade distante da educação pública, mas você já bebeu dessa água ali também. E pelo que a gente está conversando, a importância da educação, na esfera pública ela teria condições de mudar o país, né, a nação, mudar essa geração nossa. Você tem alguma expectativa? Você tem um olhar positivo para o futuro dessa educação nossa aqui? Então, eu gosto de falar assim para os alunos, o dia que eu desistir de um de vocês, um que seja, eu fecho o colégio, eu paro de, de trabalhar na educação. Então, assim, a esperança, né, ela sempre existe. Né? A gente acredita muito. Muitas pessoas vão dizer, na minha época era melhor e tudo. Na época que eu estudava, a escola pública era mais forte, a escola pública tinha uma preocupação maior. Mas o que acontece hoje? Né? Hoje é muito diferente de antigamente. Então, hoje, ao meu ver, a educação ela vem evoluindo, igual você mesmo disse, tem condições de evoluir mais, mas eu acho que precisa mais de consciência, né, dos nossos políticos, né, dos nossos administradores públicos, e principalmente uma conscientização da população de valorizar a educação, de entender que a educação ela é transformadora. E eu acredito muito, né, porque mesmo com os problemas, os desafios que a gente tem hoje na questão da educação pública, a gente ainda tem bastante resultado. Né? A gente tem vários alunos aí, principalmente no que tange às universidades públicas, né? Hoje os grandes estudos, grandes invenções, né? Inovações, na verdade, elas vêm da universidade pública, do investimento na educação pública. Então, eu acredito muito, né? Pode ser que demore, pode ser que não, mas eu acredito que vai chegar um momento. O Brasil ele tem várias mentes brilhantes, muito capital intelectual, muita gente boa nesse país que está mudando e vai mudar a nossa educação. Muito bom. José Leonardo, eu vejo que o Igor Xavier faz alguns eventos, sei se seriam sociais, mas aulões para o Enem. Nesse sentido, você também colabora com a sociedade, né? Sim, com certeza. Né? Quando nós chegamos aqui na cidade, estava até conversando com o professor esses dias, um dos nossos coordenadores, nós somos pioneiros, né, nessa questão de aulão, né, na cidade. E qual é o objetivo disso? De mostrar que, além de mostrar que a educação, né, parece redundante, mas que a educação é transformadora, de que há metodologias diferentes onde o aluno possa aprender de um jeito mais divertido e menos maçante em alguns momentos da sua preparação. Porque eu gosto de dizer o seguinte, que um dos lemas, né, um dos nossos slogans lá da escola somos felizes e temos resultados.
Mas não quer dizer que o aluno ele é feliz o tempo todo. Ninguém é feliz o tempo todo. Vai chegar aquele momento que você tem que sentar ali na cadeira e estudar. E os aulões, eles servem para tirar um pouquinho o aluno daquela cadeira ali, de muito tempo, e dar uma distraída. E ao mesmo tempo, aprender. Porque, igual, por exemplo, agora no próximo dia 28, nós temos o nosso Se Liga no Enem, que já vai para o 4º ano, só não teve na pandemia. O ano passado nós reunimos no Cine Teatro Afip quase 1.600 alunos da rede pública e da rede privada. Esse ano a gente vai reunir um pouco menos, porque o espaço é menor, mas já quero fazer um convite lá no Teatro do CESP, SECAM, fica ali no setor Samara, frente ao condomínio Manacá, que é uma imersão Enem. Então os nossos professores eles vão chegar de um jeito reverente, na verdade, e vai trazer os conteúdos que mais caem no Enem. Então, os aulões eles servem para isso. Além de estar também, né, contribuindo para esses alunos, porque ele é aberto ao público, vou reforçar aqui a propaganda, né, do nosso aulão, é um produto de limpeza que será destinado às obras sociais lá do CESP, né, que atende várias famílias, várias crianças, idosos, enfim. Tem um trabalho filantrópico muito, muito interessante. E aí, esse material ele será destinado a essas obras sociais. Então, a importância do aulão é tirar um pouco o aluno daquela rotina mais maçante da sala de aula, né, e trazer de um jeito mais divertido, né, os professores se organizam ali com algumas apresentações, música, dança, e isso ajuda na memorização ali das dicas. Uhum. E, mais uma vez, a inovação dentro da sala de aula, né? Algumas coisas evoluíram tanto ao longo dos últimos anos, e a educação parece que, em alguns lugares, ainda continua naquela esteira de produção, né? Uma salinha ali, os alunos, o professor na frente, uma linha muito rígida, rigorosa, o aprendizado cansativo, né? Isso, o modelo tradicional, né? Modelo tradicional. Você vê isso, né, dentro da universidade quando você estuda a história da educação, né? Aquele modelo tradicional, um pouco ligado à questão religiosa, não no sentido da religião em si, mas da essência, né? Porque quem trouxe esse modelo de educação para o Brasil foram os jesuítas, né? Uhum. Educação cristã ali no início, né? Do século XVI. Então, a gente estuda um pouco disso quando a gente vai falar um pouco sobre a evolução da educação. Quando a gente fala de tradicionalismo, isso não quer dizer que seja algo ruim, mas a educação ela vem mudando ao longo do tempo, e é claro que aquilo que é bom, ele tem que ser mantido, mas o que não serve mais para a nossa geração dos alunos de hoje, ele tem que ser modificado. Eu gosto de dizer que eu não posso tratar os meus alunos de forma pedagógica da forma que eu fui tratado. A geração mudou, né? Tem até aquelas nomenclaturas, né, de geração Z, Y, né, e por aí vai. E eram cerca de 10 a 8 anos, 5 anos que perduravam essas gerações. Só que hoje a gente não consegue mais dizer quanto tempo dura uma geração, né? Porque é muito rápido. Hoje um aluno do 7º, ele é às vezes muito mais, assim, ele é totalmente diferente do aluno do 6º. O aluno do 9º com o do 6º é extremamente diferente. Tem os mesmos acessos à tecnologia, às redes sociais, só que o processo evolutivo de um e de outro, né, com relação à idade, ele está muito diferente, ele está muito mais dinâmico. E a gente percebe muito isso até dentro das famílias. Você vai perguntar para um pai que tem um filho na primeira série do ensino médio e um filho que está no 7º ano, por exemplo, ele fala, nossa, são totalmente diferentes. Uma maturidade diferente. E antigamente a gente não tinha tanta diferença, né? Eu e a minha irmã, nós somos quase 2 anos a mais, né? Eu tenho quase 2 anos a mais que ela, de diferença.
E a gente viveu na mesma geração, é, escutamos as mesmas músicas, lemos os mesmos livros na época. Enfim, hoje isso muda bastante, né? Então, quando a gente fala de modelo tradicional, a gente tem que observar também o ambiente. A gente tem que observar a nossa época, né? Às vezes fala, na minha época. Não, sua época é agora. Sua época, enquanto você estiver vivo, é sua época. Você pode dizer, ó, quando eu estudava, quando eu fazia o ensino médio, quando eu fazia o ensino fundamental, quando eu fazia a faculdade, não tinha isso. Mas a sua época é essa agora. Então, a gente não pode tampar os olhos para a evolução, para esse desenvolvimento tecnológico, para essa digitalização das coisas, mas ao mesmo tempo orientar, ao mesmo tempo ponderar e não deixar solto, né? Porque a gente sabe que hoje essa tecnologia, a internet, ela não tem fronteira, ela não tem barreira, e quem coloca isso, né, quando a gente traz para o âmbito educacional, são os educadores, são os pais, são os professores. Então, a maturidade pedagógica, ela é o modelo tradicional. Mas o jeito que você vai ensinar mudou e tem que mudar, né? Trazer o aluno mais para perto, trazer o aluno para participar. Então, o modelo tradicional é o quê? É o professor, o detentor da razão e do saber dentro da sala de aula e o aluno só o receptor. Igual uma anteninha de rádio, né? Só que, na verdade, hoje, alguns não. Os alunos, em determinados assuntos, eles sabem muito mais que o próprio professor. Mas por quê? Porque eles têm isso aqui na palma da mão, né? Então, mas a maturidade para ensinar, isso eu acredito que isso nunca vai morrer, né, com relação aos professores. Zé Leonardo, essa oportunidade que você tem de conviver com várias gerações, você acabou de compartilhar com a gente que a ruptura hoje tem diferença do aluno do 7 para o 9, então deve exigir uma adaptabilidade enorme, né? Gigantesca. Você comentando aí na nossa época, né? Eu e o Zé Leonardo, a gente tem a mesma idade. Cara, eu não consigo imaginar. Eu tenho uma filha agora de 4 anos, daqui a pouquinho eu vou descobrir isso, mas como que é a vida agora com o Google na escola, cara? Na nossa época a gente tinha que pesquisar. O professor não pode mentir em sala de aula. Não dá mais, né? Mentir entre aspas, tá, gente? Tem que falar a informação completa, porque ele vai olhar mesmo, ele vai olhar e vai te colocar na parede. E não é só uma fonte. E a gente trabalha isso muito com os alunos, porque hoje a gente, né, vem vivendo essa época, a gente chama às vezes de pós-verdade, né, as fake news e tudo. Então, assim, a gente estuda muito isso com eles, né, trabalha muito isso com eles, a importância das fontes. Então, por exemplo, às vezes, antigamente, como professor, ele era o detentor do saber, ele que tinha os livros, você não discutia. Não era nenhuma questão de não querer discutir, mas porque você tinha aquela total confiança, né? Mas hoje há uma certa desconfiança em alguns momentos e eles, com toda razão, por terem acesso à informação, da mesma forma que o professor tem, pode comprometer ali alguns momentos pedagógicos. Então, preparar uma boa aula, instruir os meninos a pesquisarem, né, a fontes confiáveis e a usar a tecnologia a favor da educação. Isso é muito importante. E você pode ter certeza e você vai sentir na pele a diferença com as suas filhas. Porque, assim, 4 anos é uma diferença bem interessante e você vai vivenciar isso dentro de casa. Muito bacana esse Leonardo. Nosso bate-papo aqui está muito legal. Se deixasse, a gente continuaria horas, mas a gente já vai precisar finalizar. E para a gente finalizar esse momento, Zé Leonardo, eu queria que você desse uma dica para os empreendedores, para os empresários que estão nos ouvindo, talvez aquele que está ali no início da carreira, lembrando do Zé Leonardo lá de 2012, 2013, e agora, 2023, tudo que você conseguiu conquistar, o que você poderia dar de dica para essa pessoa que está lá no início? Então, isso é muito importante porque a gente falar disso agora, e é uma carência que nós temos na nossa sociedade, desse momento de compartilhar, né? Eu acho que essa questão de que o exemplo, ele arrasta, e isso é uma realidade e uma verdade absoluta. Porque
a gente escutar alguém que viveu aquele momento, né, que passou por alguns perrengues ali, alguns desafios e conseguiu vencer, você escutar aquela pessoa, você pode evitar muitos percalços aí. Então, o que eu tenho para deixar hoje é que acredite no seu sonho, no seu ideal e trabalhe com a verdade. Seja transparente com você e transparente com o seu cliente sempre. Sempre as cartas devem estar em cima da mesa. Você tem que ser transparente, você tem que ser honesto com o seu cliente desde o início. Então, as nossas entrevistas na escola, elas começam assim. A gente aqui é transparente. Se tiver alguma coisa que estiver incomodando, né, com relação ao comportamento do seu filho, a gente vai te chamar, vai pontuar e vai tentar resolver, porque a gente está aqui para resolver o problema, para te ajudar a resolver o problema, caso esteja fora da alçada da escola. E da mesma forma que se você sentir que alguma coisa não está bem aqui no colégio, você tem meu telefone pessoal, o telefone do diretor, você vai me mandar mensagem. Eu só não respondo se eu estiver ocupado, mas depois eu vou responder. Porque da mesma forma que você oferece uma solução para o seu cliente para que ele possa crescer também, para que ele possa ter uma melhor experiência, você também tem que retirar isso do seu cliente, que é que ele faça com que você gere mais experiências positivas para o restante. Né? E aí você forma uma cadeia de experiências positivas e isso vai impactar diretamente no crescimento do seu negócio. Então, sempre, sempre, sempre trabalhe com a verdade. E que essa verdade, essa transparência tem que estar na essência do seu negócio. Então, eu acredito muito nisso. Eu acho que o que nos fez chegar até aqui, o que vai nos fazer chegar, né, mais longe, que é o que a gente almeja para a escola, é sempre trabalhar com a verdade no negócio, ser verdadeiro. Eu faço o que eu amo, a educação para mim é uma verdade. Antes de ser um negócio, ela é uma verdade. E o lucro, o dinheiro, ela é uma consequência da minha verdade. E é isso. Muito bacana, Zé Leonardo. Obrigado por você ter aberto as portas aí da sua vida, do Igor Xavier para a gente, compartilhado algumas dicas aqui. E é inspirador, cara, é inspirador te ouvir, ver essa paixão que você tem. Fico feliz. Pela educação. E espero que a gente possa ter colaborado com você também, que está nos ouvindo. Se você curtiu, deixe aí seu comentário, curta, compartilhe com aquele amigo que também precisa do empurrãozinho para tirar o sonho do papel, tirar a ideia do papel e colocar, executar e fazer acontecer. Vamos encerrando por aqui. Vou passar a palavra para o Zé Leonardo fazer as suas considerações finais, compartilhar aí com a gente as redes sociais, a gente vai colocar na edição também. E, mais uma vez, obrigado, Zé. Eu que agradeço, Breno. Isso que vocês estão fazendo é muito importante. Você falou obrigado, me agradecendo por estar abrindo as portas, mas assim, é uma via de mão dupla, né? Porque você está me trazendo aqui e você também está abrindo as portas, tá? Para mim, para o Igor Xavier. Isso é bacana, eu gosto de contar a minha história, porque eu também comecei lá de baixo, né? Minha família é de origem humilde, tanto meu pai quanto da minha mãe. Nem sei, herança eu só conheço só o nome, né? Então, assim, talvez aí os meus descendentes possam ter uma herança aí no futuro, mas eu gosto de dizer que a persistência ela vence o talento, nunca desista dos seus sonhos, né? Eu falo isso para os meus alunos porque eu vivo isso, né? E obrigado, né, mais uma vez, pelo convite e sucesso para vocês e o que vocês precisarem de mim, tanto os espectadores quanto vocês, né, enquanto instituição, enquanto projeto, pode contar comigo sempre. E professor José Leonardo, vão lá no meu Instagram. Hoje eu utilizo muito mais as redes sociais do Igor Xavier, mas às vezes posto muita coisa interessante, tem que melhorar mais isso, mas tem muita coisa interessante que eu também posto lá, informações, né, coisa de rotina, de estudo, essas coisas. Igor Xavier Educacional, pode colocar lá no Instagram. E o nosso site que está terminando agora, que é colégioix.com.br,
um apelido carinhoso que vocês nos colocaram aí, X. X. E é isso, né? Sucesso aí para os empreendedores que estão começando. E eu estou à disposição. Um grande abraço aí para vocês. Valeu, pessoal.